Qual é o limite a gente sermos nós mesmos? No meu caso, né, a pergunta veio como eu, como projetora, eu consigo realizar o meu papel dentro da família como projetora, né, no caso guiar, sem sair do meu lugar de filha, né, no meu lugar de pequena. Eu achei muito legal ela, né, ter feito essa pergunta, porque foi uma pergunta que mexeu muito comigo. Até porque foi um dos motivos, né, que me fez fazer essa transição da área terapêutica. Foi esse ter que quebrar alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu como projetora, eu vivi muito conflito, né, no começo, porque quando eu conheci o desenho humano, eu tinha recém chegado na constelação familiar também, então, inclusive, eu esperei eu terminar minha formação de constelação familiar para eu poder dar continuidade no meu curso de desenho humano, porque na época era muita coisa, né, para mim, para minha cabeça, e no curso de constelação a gente trabalha muita cura também. Então, foi todo um processo e eu decidi trazer, né, essas respostas sobre essa pergunta aqui no vídeo porque muita gente que eu conheço, eu conheci o desenho humano através da constelação familiar, então a maioria das pessoas transitam entre esses dois campos, né? Mas autoconhecimento não é terapia e eu sempre deixo isso bem claro, né? O desenho humano ele também não é terapia, embora ele ajude muito no processo terapêutico através, né, do conhecimento dos nossos centros abertos, ainda assim não é terapia. Mas voltando ao assunto, né? Como é que eu consegui, né, ao longo desses anos discernir, né, como, por exemplo, em algumas situações ter que guiar os meus pais, né, enquanto projetora, uma vez que os dois são geradores, sem sair do meu lugar, né, sem querer, né, entrar num lugar de mãe ou de pai deles. Hoje, gente, na verdade eu nem penso sobre isso, porque pra mim é muito natural. Porque na minha família eu vejo que não é nem o fato de eu ser projetora, né, e penetrar na aura dos meus pais, que são geradores, e então os dois são geradores emocionais, tanto meu pai quanto minha mãe, os dois têm autoridade do plexo solar, os meus irmãos também, todos os meus 4 irmãos têm autoridade do plexo solar, só quer dizer, menos a minha irmã refletora, né? Mas eu sou a única que tem autoridade esplênica, ou seja, numa família de 7, eu sou a única que eu sei na hora, que me vem a resposta na hora, que eu sei no momento, né? O que tem que. Não é que eu sei na questão da arrogância, não é o saber do lado ágina, é o instinto, entende? E desde pequena sempre foi assim, né? E eu sempre senti até uma certa pressão em cima de mim, desde quando eu era pequena, porque tudo sempre perguntavam pra mim e tudo chama Jaque, chama Jaque, chama Jaque. Só que hoje eu vejo que na verdade não é que eles queriam me tirar do meu lugar ou que eu, né, eventualmente queria entrar num lugar que não era meu. Também aconteceu isso muitas vezes. Sim, muitas vezes eu saí do meu lugar no sentido sistêmico mesmo, de me sentir melhor que os meus pais, melhor que os meus irmãos. Entretanto, num aspecto, né, no contexto geral, desde pequena, da família inteira, eu sempre fui aquela que pulava, né, nas coisas e que não pensava muito. E por conta disso, eu sentia muitas vezes até uma certa pressão deles estarem, né, sempre me colocando no meio, no meio, no meio, nas decisões. Obviamente, eu entrava no meio desses plexos todos e eu era a que explodia. Então, eu sempre fui que tive a fama de louca, explosiva, impulsiva, desgovernada, porque, né, na verdade, eu não conseguia lidar ali com toda aquela onda emocional. Então, com o passar dos anos e depois que eu conheci a constelação, estudei constelação, trabalhei com constelação, e daí vivi toda essa parte, né, de ir voltando pro meu lugar mesmo, porque chegou um momento em que eu realmente, assim, mesmo morando fora da minha casa, eu tinha, assim, muita influência, influenciava muito, né, no que acontecia dentro de casa. Então, conforme eu fui voltando para minha vida, né, para Jaque, com humildade, né, sem essa arrogância, né, de eu sou diferente de todo mundo,
Então isso foi ficando, né, cada vez mais, cada um no seu lugar, digamos assim. Agora, com o desenho humano, né, e eu sempre fui muito próxima da minha família, mesmo quando eu moro longe, eu tô sempre morando longe, na verdade, né? Mas com o desenho humano, eu percebi que, né, depois que eu passei a realmente viver como eu mesma, e tem um momento, gente, isso é só depois do terceiro ano, tá? Os 7 anos é o tempo que a gente leva para o descondicionamento completo. Mas do terceiro ano em diante, se você vai seguindo o teu processo, se você presta atenção nas suas aberturas, né? Estratégia, autoridade, estratégia, autoridade, estratégia, autoridade. Então, nos meus primeiros 3 anos, eu não dava um suspiro sem um convite. Chega até a ser um pouco fanatismo às vezes, depois a coisa vai embora, entende? A gente não fica mais tanto, ai meu Deus, convite, tá, não sei o quê. Depois você passa a respirar isso. Você passa a respirar estratégia e autoridade. E com a família a mesma coisa. Então, a nossa família sempre vai ser o primeiro lugar em que a gente vai poder viver o experimento. Porque, primeiro, eles são o meio que a gente está inserido, que mais nos condicionam. Segundo, são as pessoas mais próximas da gente, né? São as pessoas que a gente mais tem intimidade, que a gente mais tem confiança. Então, no teu experimento, na tua família, seja na sua família de origem, seja com a sua família que você criou, com seu esposo, com seus filhos, ali vão ser as primeiras pessoas que você vai testar o experimento. E testar o experimento não é sair ensinando desenho humano para todo mundo, explicando, olha, eu sou a projetora, isso daqui, isso assim, assim, assado. Viver o experimento, né, aplicar o experimento é fazer uma pergunta, né, você viver no teu dia a dia. Então, se os seus pais são geradores, se o seu esposo é gerador, se os seus filhos são geradores, então você vai perguntar, né? Então, hoje com os meus pais, eu tô passando um tempo aqui na casa deles, antes de eu voltar pra Floripa, tô algumas semanas aqui na casa dos meus pais. E eu tô testando muito isso agora, porque o gerador, né, ele tem esse centro sacral, que é um tanque de gasolina, não é um centro de consciência. Então, no momento em que tá tudo, eles estão muito envolvidos e não estão conseguindo tomar uma decisão, né? E no momento em que eu já tô, né, inserida ali, já houve o convite, então, um por um, quando é o momento correto, um por um eu faço a guiança. Como é que eu faço essa guiança? Eu não vou dizer para minha mãe e para meu pai o que eles têm que fazer. Mas, obviamente, quando eu vejo que eles, enquanto geradores, que é uma mecânica, poderiam não ser os meus pais, poderiam ser qualquer outra pessoa, e que é uma mecânica, e que há um convite, há uma abertura, e o convite, né, nessas situações mais cotidianas para o projetor, não é um convite assim, já que você pode vir aqui nos orientar sobre isso, por favor. Às vezes um olhar é um convite. Às vezes é a forma como eles chamam o meu nome é o convite para sim eu interferir, não interferir, né, na forma em que eu vou dizer o que tem que ser feito, mas eu vou fazer alguma pergunta, né? Vou fazer alguma pergunta para que eles mesmos cheguem na resposta. Então, diariamente aqui, quando eles querem que jogam as coisas para mim, eu faço uma pergunta. Será que é assim ou assim? Você já pensou em talvez fazer desse jeito? Ah, você já falou tal, com isso, com aquilo? Só que eu consigo reconhecer que isso é só a mecânica, né? Que não há mais aquela pressão que eu sentia antes, sabe? Ou aquele medo sistêmico de uma vez em que eu traga uma orientação para os meus pais em termos de mecânica, que isso vá ferrar minha vida porque eu tô saindo do meu lugar de pequena, entende? É um experimento enquanto projetora, não enquanto Jaque. Então não é pessoal, entende? Não é nada pessoal. Por isso que é importante você então conhecer o teu desenho e ter as conectividades e os desenhos das pessoas também que estão com você. Então, além, né, de eu saber que quando eu entro na aura dos meus pais, imediatamente eu penetro naquele G, né, nesse sacral, no plexo deles, eu faço toda a leitura, toda a confusão, né, e
eu me afasto novamente, então um por um, não com os dois juntos, porque com os dois juntos nunca vai funcionar. Quando é correto, então eu trago uma direção. E depois daquela direção, minha mãe ou ele escutam, eles vão lá e fazem do jeito deles, entendeu? E a coisa funciona, entende? Funciona sem ser pesado para ninguém. Então, dentro da família, a gente precisa conhecer o desenho das pessoas que convivem com a gente. Por isso que é importante pro gerador, principalmente, porque pro gerador, quando ele chega no desenho humano, é o gerador, quem eu sou? Né? Essa é a pergunta do gerador. O projetor, quem é o outro? Né? O manifestador, né? Qual que é o impacto que eu tô tendo? Então, para o gerador, é importante ter essa atenção para você. Você pode tirar o gráfico gratuitamente nos sites do Desenho Humano Brasil, nos sites de fora. Eu vou deixar aqui na legenda do vídeo depois os canais que você pode tirar os gráficos, né? Para você, pelo menos, se você já fez a tua análise fundamental, né? Obviamente, no mínimo, você ter consciência, né, da dinâmica, da mecânica, da conectividade das pessoas que vivem entre vocês, para vocês perderem esse medo de sair do lugar de vocês sistêmico, para quem tem esse conhecimento da constelação, e simplesmente seguir tua mecânica, experimentar a tua mecânica. E as conectividades, a gente se liga um ao outro para isso, justamente para a gente poder, né, ter esse condicionamento que a gente não tem. Então o condicionamento ele não é 100% ruim. Agora, obviamente, não para tomar uma decisão, porque aquilo que o outro traz, ele é mais uma peça. Isso é a gente fazer o nosso papel na vida do outro, porque, gente, as nossas definições não são pra gente, as nossas definições são pro outro. Então, principalmente, né, para os tipos projetores que tem essa questão aí sistêmica de ter esse medo de sair do seu lugar na hora de você orientar, na hora de você guiar, seja um esposo, seja alguém da sua família, seja um chefe muitas vezes que deposita confiança em você. É muito importante você experimentar a estratégia, não só sua, mas no caso, se você é um projetor, né, experimentar a estratégia de na hora que o teu pai ou tua mãe reconhecem você, reconhecem a sua capacidade de liderar, de guiar, de trazer uma orientação, você não sair correndo, fugindo com medo que, né, meu Deus do céu, eu vou sair do meu lugar, né? Então, talvez você possa fazer essa orientação através de uma pergunta, para que eles mesmos consigam ouvir, se ouvirem, né, ouvir esses gemidos sacrais, o que esses sacrais estão dizendo para eles. Agora, se seu pai, sua mãe é um projetor também igual você, faz um convite, né? Faz um reconhecimento. Então, é você experimentar. E a nossa família é o primeiro lugar, gente. É o primeiro ambiente em que você vai ter a oportunidade de você, né, ser você mesmo. Vai ser difícil no começo, obviamente, porque não é fácil. Hoje mesmo eu tava conversando com a minha mãe aqui, a gente tava falando sobre algo, que o meu pai, porque eu tô aqui, ele acha que eu tenho 5 anos de idade ainda. Ele acha que eu sou a mesma Jaque que ia com ele, né, pro futebol, pras coisas. E ele tem que entender que eu não gosto das mesmas coisas que ele gosta. Tem alguns convites que eu não vou aceitar porque não faz parte da minha vida. Então, isso é uma diferença sistêmica bem grande, né? Eu mostrar pro meu pai que eu não sou amiga dele, né? Para eu estar nos mesmos lugares do que ele, para aquilo que diverte ele, que eu tenho a minha vida, né? Eu sou filha dele, eu tenho a minha vida. Entretanto, para algumas situações aqui do dia a dia, do cotidiano, algumas decisões, quando é correto, sim, eu faço meu papel de projetora, eu guio sem problema nenhum. E eu não vejo que isso na minha vida não tem nenhuma consequência negativa. E muito pelo contrário, é lindo, porque cada vez mais eles estão me reconhecendo como quem eu sou. Então é isso. Eu espero que tenha ficado claro, né, para você que tem essa dúvida também, né, de viver a estratégia do seu tipo, com esse medo de sair do seu lugar, né? Não tenha medo de experimentar, porque você vai se surpreender com as respostas que os geradores vão trazer e como isso vai abrindo o caminho para todos na família serem eles mesmos.